Não tem lugar para você no nosso ano novo, mãe. Vai passar sozinha mesmo. Meu filho disse sem olhar na minha cara. Não disse nada, mas peguei meu celular e fiz uma ligação rápida. Meia hora depois, uma limusine parou na frente da casa. Quando meu filho viu quem tinha vindo me buscar para a festa, o sorriso dele simplesmente desapareceu. Faltavam 3 dias para o ano novo quando meu telefone tocou. Era terça-feira, por volta das 4 da tarde. Eu estava sentada na poltrona de leitura do meu apartamento em Botafogo, aquela poltrona de tecido bege que comprei há 15 anos numa liquidação e que sempre me acolheu nos dias difíceis. Havia um livro aberto no meu colo, um romance policial que eu vinha devorando há dias, mas naquele momento exato eu não estava lendo. Estava olhando pela janela para o pão de açúcar recortado contra o céu azul do fim de tarde carioca. O sol começava a descer, tingindo tudo de laranja e rosa, aquela luz mágica que só o Rio de Janeiro tem e que sempre me encheu de gratidão por viver nesta cidade. Meu celular vibrou na mesinha de centro. O nome que apareceu na tela fez meu coração dar um pequeno salto. André, meu filho, meu único filho. Atendi no segundo toque, uma chamada de vídeo com aquele sorriso automático que toda mãe tem quando ouve a voz do filho. Oi, meu amor. Minha voz saiu animada, esperançosa. Tudo bem? Houve uma pausa do outro lado. Uma pausa breve, mas que durou tempo suficiente para eu sentir algo estranho no ar. Aquele tipo de silêncio que antecede más notícias. Meu sorriso começou a fraquejar. Oi, mãe. A voz dele estava estranha, formal, distante. Preciso falar com a senhora sobre uma coisa. A senhora. Ele me chamou de senhora. Meu filho de 39 anos, que eu carreguei no colo, que eu amamentei, que eu embalei em noites de febre e pesadelo, estava me tratando como se eu fosse uma conhecida distante. Senti um aperto no peito, mas mantive a voz firme. Claro, filho. Pode falar. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Percebi um barulho de fundo. Vozes abafadas, o som de algo sendo arrastado, talvez móveis sendo reorganizados. Depois, a voz dele voltou, ainda mais tensa. É sobre a ceia de Ano Novo aqui em casa, mãe. Meu coração acelerou. Finalmente. Eu vinha esperando esse telefonema havia semanas, desde o início de dezembro, quando a Jéssica, minha nora, havia mencionado de passagem que fariam uma ceia especial esse ano. Eu imaginei que André estava ligando para confirmar o horário, para perguntar se eu poderia chegar mais cedo para ajudar na cozinha, ou para combinar se eu levaria a minha farofa tradicional, aquela que todo mundo sempre elogiava nos natais anteriores. Que bom que você ligou! Eu estava justamente pensando no que vou levar. Sabe que a Clara me pediu aquele pudim de leite condensado que ela ama? Pensei em fazer 2, um para a ceia e outro para ela levar para casa no dia seguinte e... Mãe! Ele me cortou. A voz dele estava mais seca agora, impaciente. Deixa eu terminar. O tom me fez calar na hora. Senti minha mão apertar o telefone com mais força. Meu estômago começou a revirar. A Jéssica organizou uma coisa mais seleta esse ano, entende? Ele falou rápido, como quem quer despejar as palavras de uma vez e se livrar delas. Vai ter gente importante, sabe? Clientes dela, amigos influentes, pessoal da academia, empresários. Gente que pode ajudar ela a expandir os negócios. Então a gente achou melhor. Ele parou. Engoliu seco. Eu ouvi o som da saliva descendo pela garganta dele através do telefone. A gente achou melhor você não vir esse ano. O mundo parou. Juro que senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Minha visão ficou turva por um segundo. As palavras flutuaram no ar ao meu redor, pesadas como chumbo, afiadas como estilhaços de vidro. Você não vir. Você não vir. Você não vir. Como assim, filho? Minha voz saiu baixa, trêmula. Eu mesma mal consegui reconhecê-la. Mãe, não leva a mal, tá bom? Mas é que... Ele respirou fundo de novo. Eu podia imaginá-lo passando a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que ele tinha desde criança. É que não tem lugar para a senhora no nosso ano novo esse ano. A Jéssica montou a mesa para um número exato de pessoas. Tudo certinho, decoração temática, aquelas coisas. E a senhora sabe como é, né? A casa não é tão grande assim. Não tem lugar para mim. Meu filho acabara de dizer que não tinha lugar para mim na festa de Ano Novo da própria família. Senti uma onda de calor subir do meu peito até o rosto. Não era raiva. Ainda não. Era choque puro. Descrença. Como se alguém tivesse acabado de me dizer que o céu era verde e a grama era azul.
Simplesmente não fazia sentido. André, tentei argumentar, tentei encontrar lógica naquilo. Mas filho, eu sou sua mãe. Eu sempre passei o ano novo com vocês. Desde que você se casou, desde que a Clara nasceu, como assim não tem lugar para mim? Mãe, pelo amor de Deus, não dificulta. A voz dele ficou impaciente agora, irritada, como se eu estivesse sendo irracional, como se eu estivesse criando um problema do nada. A senhora vai passar sozinha mesmo. Vai ser mais tranquilo para a senhora. Pede uma comida, assiste a uns programas de TV. A senhora não gosta dessas coisas de festa, de aglomeração, de barulho. Vai ser melhor assim. Vai ser melhor assim. Ele estava decidindo por mim o que era melhor para mim. Foi nesse momento que eu vi, através da tela do celular. Ao fundo, na sala da casa dele, estava a Jéssica. Ela usava um vestido dourado, justo, decotado, daqueles que ela comprava em lojas caras do shopping e parcelava em 10 vezes no cartão. O cabelo estava preso num coque alto, brincos enormes balançando nas orelhas. Ela estava arrumando taças de cristal sobre a mesa de jantar. Aquelas taças altas e delicadas que eu sabia muito bem que eram alugadas, porque eu mesma tinha visto o anúncio da empresa de aluguel de utensílios finos quando visitei a casa deles mês passado, e a caixa ainda estava no canto da cozinha. Jéssica olhou para a tela do celular. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. E então ela sorriu. Não foi um sorriso de simpatia. Não foi um sorriso de constrangimento. Foi um sorriso de vitória. Naquele momento, eu entendi tudo. Isso não tinha sido decisão do André. Ou pelo menos, não tinha sido só dele. Isso tinha digital da Jéssica por toda parte. Ela tinha plantado essa ideia na cabeça do meu filho. Ela tinha convencido ele de que eu era um problema, um estorvo, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça perfeito da vida Instagram que ela vinha construindo há anos. Respirei fundo, muito fundo. Senti o ar enchendo meus pulmões, gelado, doloroso. Pisquei várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Não, eu não ia chorar. Não agora. Não na frente deles. Entendo, filho. Minha voz saiu surpreendentemente firme, fria até. Então tá bom. É mesmo, mãe? Ele pareceu aliviado. Aliviado. Como se eu tivesse acabado de resolver um problema chato para ele. A senhora não está chateada? Chateada. Que palavra pequena, que palavra ridícula para descrever o que eu estava sentindo. Não, filho, está tudo bem. Forcei um sorriso que ele não podia ver, porque eu tinha desligado a câmera do meu lado. Aproveitem a festa de vocês. Obrigado, mãe. A senhora é 10. Feliz ano novo, tá? A gente se fala no ano que vem. Desliguei. Fiquei sentada ali na minha poltrona bege, com o celular ainda na mão, olhando para a tela preta. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Eu podia ouvir o relógio de parede na cozinha, fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Podia ouvir o barulho distante dos carros passando na rua lá embaixo. Podia ouvir minha própria respiração, pesada, irregular. Não chorei. Já passei da idade de chorar por quem não me merece. Mas dói. Dói de um jeito que eu não sei explicar. Dói num lugar que não tem nome, que não tem remédio. Dói porque esse menino, esse homem de 39 anos, que acabara de me descartar como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração, esse era o bebê que eu segurei nos braços pela primeira vez há quase 4 décadas, na maternidade do Hospital São Lucas, numa manhã chuvosa de março. Eu lembro do cheiro dele, aquele cheiro de bebê recém-nascido, de leite e pele macia. Lembro do peso dele nos meus braços, 3 quilos e 400 gramas de vida pura, de futuro, de esperança. Lembro de olhar para aquele rostinho enrugado, para aqueles olhinhos fechados e pensar, eu vou dar tudo para esse menino. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu puder ser. E eu dei. Meu Deus, como eu dei. Quando o pai dele morreu, André tinha 11 anos. 11 anos e 2 meses. Foi num acidente de carro na Via Dutra, numa sexta-feira de chuva. Roberto estava voltando de uma reunião de trabalho em São Paulo. O caminhão perdeu o freio. Foi instantâneo, disseram. Ele não sofreu, disseram. Mas eu sofri. E o André sofreu. Lembro do velório, do caixão fechado, do André sentado na primeira fileira da capela, pequenininho naquele terno preto que compramos às pressas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele me apertava a mão com força, com desespero, como se tivesse medo de que eu também fosse desaparecer. Mãe, não me deixa.
Ele sussurrou no meu ouvido quando desceram o caixão. Por favor, não me deixa. Nunca, meu amor. Eu abracei ele com toda a força que eu tinha. Eu vou estar sempre aqui. Sempre. E eu estive. Trabalhei que nem uma louca para sustentar nós dois. Eu era gerente de recursos humanos numa multinacional. Um cargo bom, com salário decente, mas que exigia horas e horas de dedicação. Eu chegava em casa às 8, 9 da noite, exausta, com os pés doendo de ficar o dia inteiro de salto, com a cabeça latejando de tantas reuniões e decisões. Mas eu sempre reservava energia para ele. Fazia o jantar. Perguntava como tinha sido o dia na escola. Ajudava com a lição de casa. Sentava no sofá para assistir aqueles desenhos animados que ele gostava, mesmo estando caindo de sono. Lia histórias para ele dormir até ele completar 14 anos e ficar com vergonha, dizendo que já era grande demais para isso. Paguei escola particular, Colégio Santo Agostinho, um dos melhores do Rio. 15 mil reais por ano na época. Eu parcelava no cartão, fazia malabarismo com as contas, mas ele nunca ficou sabendo das dificuldades. Nunca soube das noites em que eu sentava na mesa da cozinha, calculadora na mão, decidindo qual conta pagar primeiro, qual podia atrasar mais alguns dias. Paguei curso de inglês, cultura inglesa, 3 vezes por semana, R$ 2.500 por semestre. Paguei natação, porque ele queria entrar para o time de polo aquático do colégio. Paguei as viagens de estudo, aquelas excursões caríssimas que a escola organizava para Brasília, para o Pantanal, para não sei mais onde. Quando ele tinha 17 anos, conseguiu uma vaga para intercâmbio em Dublin, na Irlanda. 6 meses. 28 mil reais. Tudo incluído. Eu não tinha esse dinheiro. Simples assim. Não tinha. Então eu peguei um empréstimo. Assinei aqueles papéis no banco, com a mão tremendo, vendo a taxa de juros absurda que eu ia ter que pagar pelos próximos 3 anos. Mas valeu a pena, eu pensei. Valeu a pena ver o sorriso dele quando eu dei a notícia. Valeu a pena receber aquelas fotos dele na frente do Trinity College, feliz, radiante, vivendo experiências que eu nunca tive. Quando ele voltou, estava na hora de pensar em faculdade. Ele queria administração. PUC Rio. Particular, caríssima. 4 mil reais por mês, na época. Mas eu paguei. Engoli a seco e paguei cada mensalidade, cada xerox, cada livro. Dei entrada no primeiro carro dele. Um Gol Zero, vermelho, ano 2007. 15 mil reais de entrada que eu tirei das minhas economias, do dinheiro que eu vinha juntando para reformar o apartamento, para trocar aquele sofá velho da sala, para fazer aquela viagem que eu sonhava há anos. Mas tudo bem. Filho vem primeiro, né? Filho é prioridade. Quando ele conheceu a Jéssica, eu fiquei feliz. Ele estava com 28 anos. Ela com 24. Bonita, comunicativa, cheia de planos. Personal trainer, dizia ela. Empreendedora. Eu queria acreditar que ela era boa para o meu filho. O casamento foi em 2015. Jéssica queria uma festa grande. É o dia mais importante da minha vida, sogra. Ela disse com aqueles olhos brilhando de ambição. Eu sempre sonhei com um casamento de princesa. 200 convidados. Buffet no Jardim Botânico. Decoração com flores importadas. Vestido de noiva comprado em São Paulo. A conta final foi de 85 mil reais. André me pediu ajuda. Mãe, eu não consigo pagar tudo isso sozinho. O pai da Jéssica disse que só consegue entrar com 20 mil. A senhora consegue ajudar? Eu conseguia. Eu sempre conseguia. Entrei com 35 mil reais. Mais da metade das minhas economias na época. Mas eu pensei, é o casamento do meu filho. É uma vez na vida. Ele vai lembrar disso para sempre. E agora, 10 anos depois, ele estava me dizendo que não tinha lugar para mim na festa de Ano Novo. Levantei da poltrona. Minhas pernas estavam bambas, mas eu me forcei a andar até a janela. O pão de açúcar ainda estava lá, imponente, indiferente ao meu sofrimento. O céu estava ficando roxo agora, aquele roxo profundo do crepúsculo carioca. Apoiei a testa no vidro frio da janela. Fechei os olhos. E finalmente, sozinha, no silêncio do meu apartamento vazio, eu deixei uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Só uma. Porque eu sabia, no fundo do meu coração partido, que essa história estava longe de terminar. Só que eles não faziam a menor ideia do que estava por vir.
Me diz uma coisa: se fosse você no meu lugar, ouvindo seu próprio filho dizer que não tem lugar para você na festa da família, o que você faria? Aceitaria calada? Explodiria de raiva na hora? Ou faria o que eu fiz? Deixa sua resposta aqui embaixo. Quero saber se você acha que eu agi certo ou se fui mole demais. Passei a noite do dia 29 de dezembro acordada. Não consegui dormir. Nem tentei, para ser sincera. Fiquei deitada na minha cama, de olhos abertos, olhando para o teto branco do quarto, ouvindo os sons noturnos do rio, o barulho distante de uma moto acelerando na avenida, o latido de um cachorro alguns andares abaixo, o vento fazendo as folhas da palmeira lá fora roçarem contra a janela, um som suave, quase reconfortante. Mas nada conseguia me reconfortar naquela noite. Minha mente era um turbilhão. As palavras do André ecoavam na minha cabeça, repetidamente, como um disco arranhado que não para de tocar a mesma parte defeituosa. Não tem lugar para a senhora no nosso ano novo. Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. Revirei para o lado direito, depois para o esquerdo. Nada ajudava. Meu coração estava acelerado, batendo forte demais dentro do peito, como se quisesse escapar da minha caixa torácica. Sentia as mãos suadas, a boca seca, aquela angústia pesada no estômago, como se eu tivesse engolido uma pedra. Não era só a exclusão da festa, era o que aquilo significava. Era o que aquilo revelava sobre como meu filho me via, sobre como minha nora me via, sobre qual lugar eu realmente ocupava na vida deles. Eu era um estorvo. Uma inconveniência. A mãe simples demais, antiquada demais, sem brilho suficiente para estar ao lado das pessoas importantes que eles queriam impressionar. Levantei da cama por volta das 3 da manhã. Coloquei o roupão e fui até a cozinha. Precisa fazer alguma coisa com as mãos, pensei. Preciso me mover, senão vou enlouquecer. Fiz chá, camomila com hortelã, daqueles que vêm em saquinho. Coloquei água para ferver na chaleira velha que herdei da minha mãe. Aquela chaleira de alumínio toda amassada que ela usava há 30 anos e que eu nunca tive coragem de jogar fora. O barulho da água fervendo foi quase meditativo. O vapor subindo, quente, úmido, embaçando a janela da cozinha. Sentei à mesa com a caneca quente entre as mãos. A cozinha estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da luminária do corredor. Gostei assim. O escuro parecia apropriado para o que eu estava sentindo. Tomei um gole do chá. Queimou a língua, mas eu nem me importei. A dor física era quase bem-vinda. Pelo menos essa dor tinha uma causa clara, um alívio previsível. Comecei a pensar em todas as vezes que eu me anulei por ele. Lembrei daquela vez, há uns 5 anos, quando fui convidada para uma viagem à Europa com 2 amigas do trabalho. Barcelona, Paris, Roma, 15 dias, tudo planejado, passagens compradas. Eu estava empolgadíssima. Nunca tinha saído do Brasil. Aquela seria minha primeira viagem internacional. Então, o André me ligou. A Jéssica estava grávida. Complicações. Precisava ficar de repouso. Ele trabalhava o dia todo. Não poderia ficar com ela. Mãe, a senhora consegue vir ficar aqui com a gente por uns tempos? Só até a Jéssica melhorar. Cancelei a viagem. Perdi R$ 2.000 de multa das passagens que não eram reembolsáveis. Fiquei 3 meses na casa deles, cuidando da Jéssica, fazendo comida, limpando, lavando roupa. Enquanto minhas amigas me mandavam fotos deslumbrantes da Torre Eiffel, do Coliseu, da Sagrada Família, eu estava ali, esfregando o chão da cozinha da minha nora, ouvindo ela reclamar que o suco de laranja estava muito doce. Nunca mais tive outra chance de viajar para a Europa. As amigas foram transferidas para outras cidades, perdemos contato. A vida seguiu. Ou aquela outra vez, há 2 anos, quando eu finalmente tinha juntado dinheiro suficiente para reformar o banheiro do meu apartamento. O box estava quebrado, os azulejos rachados, o cano vazando. Eu tinha orçamento pronto, pedreiro contratado, data marcada. André me ligou. Precisava de dinheiro emprestado, urgente. A academia da Jéssica estava com dificuldades financeiras. Precisavam pagar fornecedores ou perderiam contratos importantes. Mãe, são só R$ 18.000. A gente devolve em 6 meses, prometo. Transferi o dinheiro no mesmo dia. Usei o banheiro quebrado por mais 2 anos. Tomava banho com água espalhando pelo chão inteiro. Esfregava o chão depois com pano para secar. Nunca reclamei com eles. Nunca cobrei o dinheiro de volta.
E sabe quando eles me devolveram? Nunca. Até hoje. Nunca. Tomei mais um gole do chá. Estava morno agora, sem gosto. Joguei o resto na pia. Fiquei ali parada, em pé na frente da pia, olhando para o ralo. Pensei em quantas coisas eu tinha jogado fora na minha vida. Quantos sonhos escoaram por esse ralo, junto com água de chá desperdiçada, junto com lágrimas que eu escondi, junto com palavras não ditas. Porque eu sempre engoli tudo. Sempre fingi que estava tudo bem. Sempre sorri e disse: "Não se preocupa, filho, eu resolvo." Sempre coloquei as necessidades dele acima das minhas. Sempre, sempre, sempre. E para quê? Para ser descartada como lixo na véspera de Ano Novo. Senti a raiva começando a subir. Uma raiva quente, visceral, que começou no estômago e foi subindo, subindo, até chegar na garganta. Apertei as mãos na borda da pia, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. Não era só raiva do André. Não era só raiva da Jéssica. Era raiva de mim mesma. Por ter deixado, por ter permitido, por ter me tornado invisível aos poucos, tão lentamente que nem percebi quando deixei de ser uma pessoa para me tornar apenas uma função. A mãe banco, a mãe empregada, a mãe salva-vidas emocional e financeiro. Quando foi que eu deixei de ser Beatriz da Rocha, a mulher que comandava equipes de 50 pessoas em multinacionais, que negociava contratos milionários, que dava palestras em conferências nacionais? Quando foi que eu virei só a mãe do André? Voltei para o quarto. Eram 4:30 da manhã. O céu começava a clarear lá fora, aquela claridade cinzenta que antecede o amanhecer. Deitei de novo na cama. Puxei o cobertor até o queixo, mesmo sem estar com frio. E foi aí, naquele momento de escuridão da alma, que as lágrimas finalmente vieram. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei alto, sem me importar se os vizinhos iam ouvir. Chorei com soluços que sacudiam meu corpo inteiro, que doíam nas costelas. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta ficar arranhada, até os olhos arderem. Não chorei pelo dinheiro que gastei. Não chorei pelas viagens que não fiz, pelas reformas que não aconteceram. Chorei pela perda de algo muito mais precioso. A ilusão de que meu filho me amava da mesma forma que eu o amava, porque eu percebi, naquela madrugada horrível, uma verdade que eu vinha evitando há anos. O amor entre nós era assimétrico, desigual. Eu daria minha vida por ele sem pensar 2 vezes. Ele não era capaz nem de me incluir numa ceia de Ano Novo. Adormeci de exaustão quando o sol já estava nascendo. Um sono pesado, sem sonhos, vazio. Acordei por volta do meio-dia do dia 30. A cabeça latejava, os olhos estavam inchados, ardendo. Levantei devagar, o corpo todo dolorido como se eu tivesse apanhado. Fui até o banheiro. Olhei para o espelho. O que vi me assustou. Meu rosto estava irreconhecível. Olhos vermelhos, pálpebras inchadas, olheiras profundas, a pele opaca, sem vida, os lábios rachados, o cabelo desgrenhado. Eu parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. "É isso que você virou, Beatriz?" Falei em voz alta para meu reflexo. "É isso que você vai ser pelo resto da vida? Uma velha descartável?" Meu reflexo não respondeu, claro. Apenas me encarou com aqueles olhos cansados, derrotados. Voltei para a cama. Não tinha energia para mais nada. Fiquei lá, deitada, olhando para o teto, pensando em absolutamente nada e absolutamente tudo ao mesmo tempo. O telefone tocou por volta das 4 da tarde. Nem olhei quem era. Deixei tocar até ir para a caixa postal. Tocou de novo 5 minutos depois. De novo. E de novo. Finalmente, peguei. Era a Clara, minha neta. "Vovó?" A vozinha dela, fina e preocupada, atravessou o meu peito como uma faca. "Vovó, você está bem?" Tentei firmar a voz. "Estou sim, meu amor." "Por que a pergunta?" "Porque..." Ela hesitou. Ouvi um barulho de porta fechando do lado dela, como se ela estivesse se escondendo para falar comigo. "Porque eu ouvi a mamãe falando com o papai que você não vem mais aqui no Ano Novo. É verdade, vovó?" Engoli em seco. "É verdade, meu amor." "Mas por quê?" A voz dela falhou. "Eu queria que você viesse. Não é justo. Não é justo a mamãe convidar um monte de gente que eu nem conheço e não deixar você vir." Senti meu coração apertar. Minha netinha. Minha Clara linda, de 11 anos, a única pessoa naquela casa que ainda me enxergava como gente. "Está tudo bem, meu amor. A vovó vai passar o Ano Novo de um jeito diferente esse ano.
Mas vai ser muito bom. Você vai ver. Promete que você não está triste? Ela sussurrou. Fechei os olhos. A mentira queimou na minha língua. Prometo. Conversamos mais alguns minutos. Ela me contou sobre os planos para a festa, sobre o vestido novo que a mãe tinha comprado para ela, sobre os fogos que iriam soltar na praia. Eu fingi interesse, fingi alegria. Quando desliguei, o silêncio do apartamento voltou a me engolir. Fiquei o resto da tarde e a noite inteira ali, na cama. Não comi nada. Não tive fome. Apenas fiquei deitada, flutuando naquele espaço estranho entre a vigília e o sono, entre a raiva e a tristeza, entre o desejo de gritar e o desejo de simplesmente desaparecer. E foi nesse fundo do poço, nesse momento de escuridão total, que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi súbito, não foi dramático. Foi como uma brasa que começa a brilhar no meio das cinzas, pequena, fraca, mas teimosa. Era dia 30 de dezembro, 6 da manhã, quando levantei da cama pela segunda vez. Dessa vez, foi diferente. Fui até o banheiro. Olhei de novo para o espelho. Dessa vez, olhei direito. Olhei com atenção. Vi as rugas ao redor dos olhos, as marcas de expressão ao redor da boca, os fios brancos no cabelo, as manchas da idade nas mãos. Mas também vi outra coisa. Vi uma mulher que sobreviveu a uma viuvez prematura. Vi uma mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou 40 anos, que construiu uma carreira, que conquistou respeito profissional. Vi uma mulher que sempre foi discreta, não por falta de recursos, mas por escolha, por saber que verdadeiro valor não precisa de holofotes. Você não é descartável, Beatriz, eu disse para meu reflexo. Dessa vez, minha voz estava firme. Você é valiosa, e se eles não conseguem ver isso, o problema é deles, não seu. Tomei banho. Um banho demorado, quente, cuidadoso. Lavei o cabelo. Passei hidratante no corpo inteiro. Vesti uma roupa limpa, confortável. Fui até a cozinha. Fiz café fresco. Aquele cheiro maravilhoso de café coado encheu o apartamento. Torrei 2 fatias de pão. Passei manteiga. Comi devagar, saboreando. A comida tinha gosto de novo. E foi aí, naquele momento simples de um café da manhã solitário num apartamento em Botafogo, que eu tomei uma decisão. Eu não ia passar o ano novo chorando. Não ia passar escondida, envergonhada, me sentindo descartável. Eu ia me reconstruir. E então, quando estivesse inteira de novo, forte de novo, eu ia mostrar para eles quem eu realmente era. Mas para isso, eu precisaria de ajuda. E foi exatamente nesse momento que meu telefone tocou. O nome na tela do celular me fez parar com a xícara de café a meio caminho da boca. Nelson Barbosa. Fiquei olhando para aquele nome piscando no visor, meu coração acelerando de um jeito estranho, um misto de surpresa, confusão e algo que eu não conseguia nomear. Nelson Barbosa. Um nome que eu não via há décadas, mas que nunca tinha realmente saído da minha memória. Atendi no 3º toque, a voz saindo incerta. Alô? Beatriz? A voz dele atravessou os anos como se fossem dias, grave, calorosa, com aquele sotaque carioca carregado que ele nunca perdeu mesmo depois de morar tanto tempo fora. Beatriz da Rocha? Nelson. Falei o nome dele em voz alta e foi como invocar um fantasma do passado. Um fantasma bom, feliz, daqueles que a gente guarda com carinho numa gaveta secreta do coração. Meu Deus, Nelson, quanto tempo! Ele riu. Aquela risada que eu lembrava tão bem, espontânea, contagiante. 42 anos, para ser exato. Não que eu esteja contando. Sorri. Um sorriso verdadeiro. O primeiro em dias. Como você conseguiu meu número? Através do Sérgio Tavares. Lembra dele? Ele foi meu colega na faculdade e me disse que virou seu consultor financeiro há uns anos. Estávamos conversando outro dia, coisa de saudade, e seu nome surgiu. Pedi para ele me passar seu contato. Espero que você não se importe. Sérgio. Claro. Meu consultor financeiro há 25 anos. Um dos poucos homens em quem eu realmente confiava. Fazia sentido que ele e Nelson fossem amigos. Não me importo, não. Que surpresa boa ouvir sua voz. A surpresa boa seria ver seu rosto. Ele fez uma pausa. Estou no Rio, Beatriz. Passei o Natal em Búzios, na casa da minha filha, e resolvi ficar até depois do Ano Novo. Tenho um compromisso aqui, uma festa que estou organizando. Meu coração deu um pequeno salto. Você está no Rio agora? Hospedado num hotel em Copacabana.
E foi justamente por causa da festa que eu liguei. O Sérgio me contou que você está sozinha no Réveillon esse ano. Que absurdo é esse, Beatriz? Uma mulher como você, sozinha numa data dessas? Senti meu rosto esquentar. Que vergonha! Sérgio tinha comentado com Nelson sobre minha situação patética, sobre como eu tinha sido descartada pelo próprio filho. É uma longa história, Nelson. Tentei manter a voz leve, mas saiu um pouco embargada. Então vem me contar pessoalmente. A voz dele ficou séria, mas gentil. Estou dando uma festa aqui no hotel onde estou hospedado. Cobertura, vista para a praia de Copacabana. Nada muito grande, umas 40 pessoas. Gente boa, interessante. Empresários, artistas, amigos antigos, comida excelente, champanhe francês, música ao vivo, e estaria infinitamente mais bonita com sua presença. Fiquei em silêncio. Minha mente estava girando. Nelson Barbosa me convidando para passar o ano novo com ele. Nelson Barbosa, o grande amor da minha juventude, o namorado que eu tive na faculdade de administração lá nos anos 80, o rapaz bonito, inteligente, cheio de sonhos, que foi estudar em Boston e nunca mais voltou, que construiu uma carreira brilhante no exterior, que virou empresário de sucesso, que eu acompanhava de longe, através de notícias de revista, de matérias na internet, sempre feliz por ele, sempre pensando, e se... Nelson, eu não sei, comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Beatriz, não aceito não como resposta. Você merece passar a virada do ano rodeada de gente que te aprecia de verdade. Mando te buscar às 8 da noite do dia 31, vestido de gala. Prepare-se para brindar o ano novo do jeito que você merece. Havia algo na voz dele, uma firmeza, uma certeza que não deixava espaço para argumentos. Está bem. Ouvi minha própria voz concordando antes que meu cérebro pudesse processar. Eu vou. Excelente! Ele soou genuinamente feliz. Então está combinado. Até amanhã, Beatriz. Mal posso esperar para te ver depois de todos esses anos. Desligamos. Fiquei sentada ali, na mesa da cozinha, segurando o celular, processando o que acabara de acontecer. Nelson Barbosa me convidou para passar o ano novo com ele. Uma parte de mim, a parte prática, racional, que comandou minha vida por 64 anos, estava gritando que isso era loucura, que eu não conhecia mais esse homem, que 42 anos era uma eternidade, que eu provavelmente ficaria constrangida, deslocada, no meio de gente rica e importante. Mas outra parte de mim, uma parte que eu achava que tinha morrido, mas que aparentemente apenas hibernava, estava sussurrando algo diferente. Vá, viva. Mostre para você mesma que você ainda existe. Levantei da mesa. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, protegido por uma capa de tecido, estava um vestido que eu não usava há anos. Um vestido vermelho vinho, elegante, de comprimento midi, com mangas 3/4 e decote em V discreto. Eu tinha comprado para a formatura da minha pós-graduação há 10 anos. Era de uma boutique cara, custou uma fortuna na época, mas era atemporal. Clássico. O tipo de vestido que nunca sai de moda. Tirei da capa. O tecido estava perfeito, sem manchas, sem marcas de tempo. Levei até a janela para ver melhor a luz natural. A cor continuava vibrante, viva, as costuras impecáveis. Experimentei. Entrou perfeitamente. Eu estava 5 quilos mais magra do que 10 anos atrás. Resultado de tanto nervoso, tanta angústia nos últimos meses. Então, ficou até melhor do que na época. Olhei para meu reflexo no espelho do quarto e pela primeira vez em dias vi uma mulher. Não uma mãe rejeitada, não uma avó descartada. Uma mulher, Beatriz da Rocha, 64 anos, ex-executiva, viúva, sobrevivente. Alguém que tinha vivido, amado, perdido, reconstruído. Alguém que merecia ser vista. Passei o resto do dia 30 cuidando de mim. Liguei para um salão de beleza que eu costumava frequentar e consegui marcar para o dia seguinte de manhã. Corte, hidratação, escova, manicure e pedicure. Uma limpeza de pele rápida. Separei o sapato que usaria com o vestido. Um escarpão de salto médio, confortável, em tom nude. Discreto, mas elegante. À noite, recebi uma mensagem de Sérgio Tavares. Beatriz, espero que não fique brava comigo por ter dado seu número para o Nelson. Ele me fez prometer não contar para você que estava procurando você. Queria ser surpresa,
mas precisava ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Você merece passar um ano novo especial, minha amiga. E o Nelson é um homem bom. Aproveite, respondi. Obrigada, Sérgio, por tudo. Dormi bem naquela noite. Um sono tranquilo, reparador, sem pesadelos, sem ansiedade. Acordei no dia 31 com uma sensação estranha no peito. Era a esperança. Fui ao salão às 9 da manhã. 3 horas de cuidados. A cabeleireira cortou as pontas duplas, fez uma hidratação profunda, modelou meu cabelo em ondas suaves que caíam pelos ombros. A manicure pintou minhas unhas de um rosa nude elegante. A esteticista trabalhou minha pele até ela brilhar. Quando saí do salão ao meio-dia, me senti renovada. Cheguei em casa e comecei a me arrumar com calma. Não havia pressa, eu tinha o dia inteiro. Tomei um banho demorado. Passei um hidratante perfumado no corpo todo. Um creme com cheiro de rosas que ganhei de presente há tempos e nunca tinha usado. Sequei o cabelo com cuidado para não desfazer a escova. Fiz uma maquiagem discreta, mas caprichada. Base leve, blush suave, sombra marrom esfumada, máscara de cílios, batom cor de vinho combinando com o vestido. Vesti o vestido, coloquei os brincos de pérola que eram da minha mãe, um colar delicado de ouro, o relógio fino que ganhei na minha aposentadoria. Calcei os sapatos, peguei a bolsa de mão preta, pequena e elegante, um chale de seda bege, caso esfriasse. Eram 5 da tarde, ainda faltavam 3 horas para o carro chegar. Sentei na poltrona da sala, peguei um livro, mas não conseguia ler. Minha mente estava agitada demais. Foi então que o telefone tocou. André. Meu estômago revirou. Respirei fundo antes de atender. Alô? Mãe? A voz dele soava estranha, meio tensa. Onde a senhora está? Em casa, filho. Por quê? É que... Ele hesitou. A Clara está perguntando da senhora. Falou que queria te dar um abraço de ano novo antes da festa começar. A Jéssica disse que seria legal, sabe, para Clara não ficar chateada. Será que a senhora pode dar uma passada aqui rápido? Só para acalmar a menina. Olhei para o relógio. 7h15. Um sorriso lento se formou nos meus lábios. Claro, filho. Estou saindo agora. Chego aí em 20 minutos. Obrigado, mãe. A senhora é sempre tão compreensiva. Desliguei. Me olhei no espelho uma última vez. Ajeitei uma mecha de cabelo. Passei um pouco mais de batom. E então, saí do apartamento. Peguei um táxi na rua. Passei o endereço da casa do André. O motorista, um senhor de uns 60 anos, me olhou pelo retrovisor. A senhora está linda, se me permite dizer. Sorri. Obrigada. Indo para alguma festa especial? A mais especial da minha vida. O trânsito estava tranquilo. Chegamos na Barra em 15 minutos. Eram 7h45 quando o táxi parou em frente ao condomínio onde meu filho morava. Um condomínio de classe média alta, com portaria, jardins bem cuidados, aquelas coisas que impressionam gente que precisa ser impressionada. Desci do táxi, paguei a corrida, respirei fundo, caminhei até a portaria. O porteiro me reconheceu. Dona Beatriz, boa noite, que elegância. Obrigada, seu Marcos. Sorri para ele. Pode avisar o André que estou subindo? Peguei o elevador até o 4º andar. Meu coração estava acelerado, mas não de nervosismo. Era excitação, porque eu sabia, com cada fibra do meu ser, que os próximos minutos mudariam tudo. Toquei a campainha. André abriu a porta e congelou. O queixo do André literalmente caiu. Não é expressão. Ele realmente ficou de boca aberta, olhos arregalados, parado na porta como uma estátua de sal. Me olhou de cima a baixo, 2 vezes, 3 vezes, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Mãe, a voz dele saiu rouca, baixa. A senhora está... Não deixei ele terminar. Passei por ele e entrei. A casa estava empolvorosa, música ambiente tocando num volume discreto, cheiro de perfume caro misturado com comida gourmet, vozes e risadas vindas da sala. Pelas frestas da porta, eu podia ver movimento, gente circulando com taças na mão. A decoração estava impecável, balões dourados e prateados nos cantos. Uma mesa de jantar enorme montada com toalha branca, louça fina, taças de cristal reluzentes refletindo a luz dos lustres. Arranjos de flores brancas e douradas em vasos altos, velas aromáticas espalhadas. Tudo alugado, eu sabia. Reconheci até a louça.
Tinha visto o catálogo da empresa de aluguel outro dia numa revista na sala de espera do dentista. Vovó! A voz aguda da Clara me tirou do transe. Ela veio correndo do corredor, um vestido rosa de princesa, laço enorme no cabelo. Jogou-se nos meus braços. Você veio e está linda demais! Abracei minha neta, sentindo o cheiro de shampoo de morango no cabelo dela. Oi, meu amor. Eu prometi que viria te dar um abraço, não prometi? Foi nesse momento que Jéssica apareceu. Ela estava vindo da cozinha, uma bandeja de canapés na mão, quando me viu. Parou no meio do caminho. A bandeja quase caiu das mãos dela. Jéssica usava um vestido tomara que caia dourado, todo brilhante, com uma fenda lateral exagerada. Salto altíssimo, quase 15 centímetros. Colar de strass chamativo. Brincos enormes balançando. Cabelo escovado e preso num rabo de cavalo alto cheio de spray. Ela estava bonita, não vou mentir, mas estava gritante. Era aquela beleza que tenta muito, que quer atenção, que precisa ser validada. Nossos olhos se encontraram. Eu vi o momento exato em que ela percebeu. Percebeu que eu estava elegante. Elegante de verdade. Não tentando ser, sendo. Sogra. Ela colocou a bandeja numa mesa lateral, forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Nossa, a senhora está diferente. Obrigada, Jéssica. Minha voz saiu calma, educada. Você também está muito bonita. Ela não era boba. Captou o tom. Neutro. Distante. Não era um elogio de verdade. Era um protocolo social. Mas olha, ela deu uma risadinha nervosa, olhou para o relógio de pulso dourado, enorme, também berrante. A festa já começou, né? Os convidados já estão aí. Não dá para ficar muito tempo, porque... Foi quando o interfone tocou. Um toque longo, alto, cortando a música ambiente. André, que ainda estava parado perto da porta de entrada, pareceu sair do transe. Olhou para o interfone na parede, confuso. Quem será? Já chegou todo mundo. Ele apertou o botão. Alô? A voz do porteiro seu Marcos veio clara, alta, pelo viva voz. E ele soava impressionado. Senhor André, tem uma limusine aqui na portaria. Uma limusine branca, enorme. O motorista está pedindo para subir. Disse que veio buscar a dona Beatriz da Rocha. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. A música parecia ter ficado mais baixa. As conversas cessaram. Ouvi passos vindo em direção da sala de estar, convidados curiosos querendo saber o que estava acontecendo. André estava pálido. Limusine? Que limusine? Mãe, o que? Jéssica tinha os olhos arregalados. Sogra, o que está acontecendo? Alisando meu vestido com calma, ajeitei a alça da bolsa de mão no ombro. Olhei para meu filho, depois para minha nora. Sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo, quase divertido. É minha carona, filho. Eu avisei que ia passar um ano novo maravilhoso, lembra? Dei um beijo na testa da Clara. Te ligo amanhã, meu amor. Feliz ano novo. E então caminhei em direção à porta. Mãe, espera. André veio atrás de mim. Que carona? Para onde a senhora vai? Quem... Me virei para ele. Coloquei a mão no rosto dele, num gesto de carinho genuíno. Porque eu ainda amava meu filho, apesar de tudo. Aproveitem a festa de vocês. Foi isso que vocês queriam, não foi? Uma noite seleta, com gente importante. Desci até a portaria sem olhar para trás. Quando as portas do elevador se fecharam, eu vi, através do vidro, a cara de choque do André, da Jéssica e de uns 5 convidados que tinham vindo até o corredor para espiar. Lá embaixo, seu Marcos estava na porta boquiaberto. Dona Beatriz, que limusine é aquela? Nunca vi uma assim no condomínio. Olhei pela porta de vidro. A limusine era realmente espetacular. Branca, reluzente, enorme. As rodas cromadas brilhavam sob a luz dos postes. Os vidros fumês escondiam o interior. Na frente, em pé ao lado da porta traseira, um motorista de uniforme completo, terno preto, gravata, luvas brancas, cap, esperava em posição de sentido. Caminhei até lá. Meus saltos faziam um som firme no chão de pedra portuguesa da calçada. O motorista abriu a porta para mim com uma reverência. Boa noite, Dona Beatriz. É uma honra. Antes de entrar, olhei para cima. Todas as janelas do quarto andar estavam cheias de gente. Caras espremidas contra o vidro. André, Jéssica e pelo menos 10 convidados olhando para baixo com expressões que variavam entre choque, inveja e confusão total.
A Clara estava na frente, acenando com as duas mãos, um sorriso enorme no rosto. Acenei de volta para ela, e então entrei na limusine. O interior era de outro mundo. Bancos de couro creme, macios como manteiga. Luzes LED suaves no teto, criando uma atmosfera intimista. Uma pequena geladeira embutida num dos lados, e sobre o banco ao meu lado, uma garrafa de champanhe em um balde de gelo prateado. Ao lado da garrafa, um bilhete manuscrito em papel fino e elegante. Para a mulher mais linda do Réveillon. Mal posso esperar para brindar contigo à meia-noite. Nelson. Encostei a cabeça no banco macio, fechei os olhos, respirei fundo. E então, sozinha no interior luxuoso daquela limusine, eu ri alto, ri livre, ri com uma alegria que eu não sentia há anos. A limusine deslizou pelas ruas do Rio. O motorista era discreto, silencioso. Música clássica suave tocava em volume baixo. Pelas janelas fumês, eu via a cidade passando. As luzes de Natal ainda acesas em alguns prédios. As pessoas nas calçadas, vestidas de branco, se encaminhando para festas, praias, reuniões. Atravessamos a Barra. Passamos pela Avenida das Américas. Pegamos o caminho de volta para a Zona Sul. 20 minutos depois, a limusine parou na frente de um hotel que eu conhecia só de fotos. Um dos mais luxuosos de Copacabana. Fachada clássica, portaria com porteiro de libré, tapete vermelho na entrada. O motorista abriu minha porta. Desci. E lá, na porta do hotel, esperando por mim, estava ele, Nelson Barbosa. Cabelos grisalhos bem cortados, penteados para trás. Terno preto impecável, corte italiano. Camisa branca engomada. Gravata de seda. Abotoaduras de ouro nos punhos. Sapatos de couro engraxados espelhando as luzes da portaria. Ele era mais alto do que eu lembrava. Ou talvez eu tivesse esquecido o quanto ele era imponente. Ombros largos, postura ereta. Mas o sorriso era o mesmo de 42 anos atrás. Largo, genuíno, iluminando o rosto inteiro. Nossos olhos se encontraram. Ele caminhou até mim, pegou minha mão e fez algo que me tirou o fôlego. Beijou o dorso da minha mão, devagar, olhando nos meus olhos. Beatriz. A voz dele estava carregada de emoção. 42 anos, e você continua tirando meu fôlego. Senti meu rosto esquentar. Nelson. Não. Ele sorriu. Não diga nada agora. A noite está só começando. Vem. Ofereceu o braço. Segurei. Entramos no hotel. O saguão era deslumbrante. Mármore por todo lado. Lustres de cristal pendendo do teto alto. Funcionários uniformizados cumprimentando com reverências. Música de piano ao vivo vindo de algum lugar. Pegamos o elevador. Nelson apertou o botão da cobertura. Espero que você goste de alturas. Ele sorriu de lado. Quando as portas do elevador se abriram, eu entendi o que ele quis dizer. A cobertura era inteiramente envidraçada. Paredes de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista de 360 graus do Rio de Janeiro. De um lado, a praia de Copacabana se estendia iluminada. Do outro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor brilhavam contra o céu estrelado. A decoração era sofisticada sem ser exagerada. Móveis modernos em tons neutros. Mesas altas espalhadas estrategicamente. Garçons circulando com bandejas de champanhe e canapés. Uma pequena orquestra, violino, violoncelo, piano, tocando ao vivo num canto. E as pessoas. As pessoas. Reconheci rostos. Rostos de revista, de jornal, de televisão. Empresários que eu tinha visto em entrevistas. Uma atriz famosa conversando com um juiz conhecido. Um cantor que eu adorava. Um escritor best-seller. Mas ninguém estava ostentando. Todos conversavam tranquilamente, riam, apreciavam a vista. Tinha uma atmosfera de pertencimento. De gente que não precisava provar nada para ninguém. Vem, quero te apresentar alguns amigos. Nelson me guiou pela sala. Passamos a próxima hora assim. Conversas fascinantes. Gente interessante de verdade. Não gente se achando interessante. A diferença era gritante. Um empresário do ramo hoteleiro me contou sobre seus projetos de turismo sustentável na Amazônia. Uma médica pesquisadora me falou sobre os avanços em tratamento de Alzheimer. O escritor me presenteou com uma cópia autografada do último livro dele. E Nelson? Nelson ficou ao meu lado o tempo todo.
A mão dele no meu braço, nas minhas costas, me guiando, me apresentando, sorrindo orgulhoso toda vez que alguém me elogiava. Esta é Beatriz da Rocha, ele dizia, a mulher mais inteligente que conheci na faculdade, ex-executiva brilhante de RH, e a única que escapou das minhas mãos 42 anos atrás. As pessoas riam. Eu corava. Por volta das 11, Nelson me levou para a varanda. Estava vazia naquele momento, todos dentro aproveitando a música e a comida. O vento batia suave. O som das ondas chegava até ali de cima. As luzes da cidade piscavam como vagalumes gigantes. Obrigada, eu disse olhando para ele, por me salvar dessa noite. Nelson pegou minhas mãos. Olhou bem nos meus olhos. Beatriz, eu não te salvei de nada. Você não precisa ser salva. Você só precisava lembrar quem você é. Senti lágrimas picarem meus olhos. Eu tinha esquecido. Eu sei. Ele apertou minhas mãos. Eu sei como é ficar invisível. Como é se anular pelos outros. Passei por isso também no meu primeiro casamento. Minha ex-mulher queria que eu fosse um acessório da vida perfeita dela. Quando decidi ser eu mesmo de novo, perdemos tudo. Mas ganhei a mim mesmo de volta. Olhamos para o horizonte em silêncio por alguns minutos. Então ele sorriu. Sabe o que eu pensei quando te vi descendo daquela limusine? O quê? Pensei. Aí está ela, a única mulher que conheci que é mais bonita por dentro do que por fora. E olha que você está deslumbrante por fora hoje. Eu ri através das lágrimas. Adulador. Realista. Ficamos ali até quase meia-noite, conversando, lembrando da faculdade, das noites estudando juntos na biblioteca, dos planos impossíveis que fazíamos, de como a vida nos levou para caminhos diferentes. Eu me casei pensando em você, confessei. Roberto era um bom homem, mas não era você. Eu também, ele disse baixo. Nenhuma foi você, Beatriz. A orquestra parou de tocar lá dentro. Um silêncio se fez. E então, a voz de um dos músicos ecoou. Faltam 2 minutos para a meia-noite. Nelson me puxou de volta para dentro. A varanda começou a encher de gente, todos com taças na mão. O champanhe sendo distribuído rapidamente. Nelson pegou 2 taças, me entregou uma. 10. Todos começaram a contar. 9, 8. Beatriz. Nelson olhou nos meus olhos. Um brinde, a recomeços. 7, 6, 5. A reencontros. Eu levantei minha taça. 4, 3, 2. A você, ele sussurrou, que nunca deixou de ser rainha, mesmo quando ninguém te tratou como tal. 1. Brindamos. Os fogos de Copacabana explodiram no céu. Vermelho, dourado, prata, verde, roxo. O céu inteiro em chamas de luz e cor. A cidade inteira celebrando. E ali, naquela varanda, com uma taça de champanhe na mão e o homem do meu passado ao meu lado, eu finalmente me senti viva de novo. Meu celular vibrou no bolso da minha bolsa. Não olhei. Porque pela primeira vez em anos, eu estava vivendo o presente. Não o passado de mágoas, não o futuro de expectativas. O agora. E o agora estava perfeito. O celular não parou de vibrar a noite inteira. Eu senti. Vibração após vibração, dentro da minha bolsa de mão, enquanto eu dançava com Nelson, enquanto conversava com pessoas fascinantes, enquanto brindava o ano novo tantas vezes que perdi a conta. Mas não olhei. Nenhuma vez. A festa só terminou por volta das 4 da manhã. As pessoas foram saindo aos poucos, cada uma com abraços calorosos, cartões de visita trocados, promessas de almoços e jantares futuros. Nelson acompanhou cada convidado até o elevador, sempre gentil, sempre atencioso. Quando o último saiu, ele voltou para a varanda onde eu estava, olhando o mar. O sol começava a clarear no horizonte, tingindo tudo de rosa e laranja. Cansada? Ele perguntou, ficando ao meu lado. Exausta, feliz, exaustamente feliz. Ele riu. Quer que eu te leve para casa? Olhei para ele, para aquele homem que me fez sentir vista de novo, valorizada de novo, viva de novo. Não ainda, só mais alguns minutos aqui. Quero guardar isso na memória. Ficamos ali, em silêncio confortável, vendo o rio acordar. Os primeiros raios de sol batendo nas águas de Copacabana. As gaivotas começando seus voos matinais. A cidade se espreguiçando depois da festa.
Foram Nelson quem quebrou o silêncio. Você vai olhar o celular em algum momento ou vai continuar fingindo que ele não existe? Ri. Você percebeu? Impossível não perceber. Aquela bolsa vibrou umas 50 vezes. Alguém está desesperado para falar com você. Suspirei. Meu filho, com certeza. Então talvez seja a hora de ver o que ele quer. Peguei o celular. A tela acendeu. 57 mensagens não lidas. 17 chamadas perdidas. Todas do André. Algumas da Jéssica. 3 até da Clara. Abri as mensagens do André. Li em ordem cronológica. 23h47. Mãe, que limusine era aquela? 23h52. Mãe, onde a senhora está? Que festa é essa que a senhora foi? 00003. Feliz Ano Novo. Mãe, por favor responde. 00015. Mãe, o pessoal aqui está perguntando da senhora. A Camila viu uma foto no Instagram do Nelson Barbosa e disse que parecia a senhora. Mas não pode ser, né? 0023. Mãe, é a senhora na foto com o Nelson Barbosa? 0035. Mãe, pelo amor de Deus, me responde. Como a senhora conhece o Nelson Barbosa? Aquele empresário dos hotéis? O cara é bilionário, mãe. 01A12. A Jéssica está surtando aqui. Ela viu várias fotos da festa. Gente famosa. E a senhora aparece em várias. Mãe, o que está acontecendo? 02h41. Mãe, preciso muito falar com a senhora. Por favor, é urgente. E assim foi. Mensagem após mensagem de desespero crescente. As mensagens da Jéssica eram ainda melhores. 00h28. Sogra, desculpa qualquer coisa que eu falei. A gente não sabia que a senhora conhecia gente importante assim. 0105. Sogra, a senhora pode me adicionar no Instagram do Nelson Barbosa? Seria muito bom pro meu negócio. 0153. Sogra? Mostrei algumas para o Nelson. Ele leu e balançou a cabeça rindo. Clássico. Ignoram você quando acham que você não serve para nada. Rastejam quando descobrem seu valor. É tão patético. Falei, guardando o celular de volta. É humano. Mesquinho, mas humano. Ele me olhou sério. A pergunta é, o que você vai fazer agora? Pensei por um momento. Vou para casa. Vou dormir. E amanhã, ou melhor, hoje mais tarde, quando eu acordar, eu vou responder. Nelson mandou me levar para casa na limusine. A mesma. Branca, reluzente, impossível de não ver. O motorista me deixou na porta do meu prédio em Botafogo às 5h30 da manhã. O porteiro do meu prédio, seu Antônio, quase caiu da cadeira quando me viu descendo da limusine de vestido de gala. Dona Beatriz, senhora foi numa festa? Fui sim, seu Antônio, a melhor festa da minha vida. Subi para o apartamento, tirei o vestido com cuidado, pendurei na capa protetora de volta, tirei a maquiagem, tomei um banho rápido, coloquei um pijama confortável e então, pela primeira vez em dias, dormi o sono dos justos. Acordei às 2h. O sol entrava forte pela janela do quarto. Espreguicei, me senti leve. Havia uma paz dentro de mim que eu não sentia há tanto tempo que nem lembrava. Levantei, fiz café, sentei na mesa da cozinha com uma xícara fumegante e finalmente, olhei direito para o celular. 93 mensagens agora. 28 chamadas perdidas. E não eram só do André e da Jéssica. Eram de pessoas que eu nem falava há anos, conhecidos distantes, parentes afastados. Até uma prima de 3º grau que eu via uma vez a cada 5 anos nas festas de família. Todas as mensagens tinham o mesmo tom. Beatriz, vi as fotos, que linda, conta tudo. Mas havia uma mensagem que me chamou a atenção. Era de Sérgio Tavares, meu consultor financeiro. Beatriz, espero que tenha aproveitado a noite. O Nelson me ligou hoje de manhã, estava radiante. Disse que fazia décadas que não se sentia tão feliz. Obrigado por dar uma chance a ele. E já que estamos falando, preciso marcar uma reunião com você essa semana. Nada urgente, mas tem alguns assuntos que precisamos revisar. Abraço, respondi. Obrigada por tudo, Sérgio. Pode ser na quinta-feira? Ele respondeu imediatamente. Perfeito. Meu escritório, 10 horas. Até lá. Então respirei fundo e liguei para o André. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe! A voz dele saiu alta, aflita. Graças a Deus. A senhora está bem? Onde estava? Por que não respondeu? Estou bem, filho. Estava dormindo. Foi uma noite longa. Mãe, a gente precisa conversar. Pode ser hoje? Agora? Eu vou aí. Olhei para o relógio. 2h30 da tarde do dia 1º de janeiro. Pode vir.
Mas sozinho, André. Só você. Houve uma pausa. A Jéssica quer vir também. Eu disse sozinho. Outra pausa. Mais longa. Tá bom, mãe. Tá bom. Saindo agora. Desliguei. Troquei o pijama por uma roupa simples. Calça jeans, blusa branca de algodão. Prendi o cabelo num coque baixo. Nada de maquiagem. Eu não precisava me arrumar para essa conversa. O interfone tocou 40 minutos depois. Dona Beatriz, seu filho está aqui. Pode mandar subir, seu Antônio. Abri a porta antes dele bater. André estava no corredor, de bermuda e camiseta, cabelo bagunçado, olheiras profundas. Parecia que ele também não tinha dormido. Oi, mãe. Ele me abraçou. Aquele abraço apertado, meio desesperado. Retribuí, mas sem a intensidade de sempre. Deixei os braços caírem primeiro. Entra. Ele entrou. Olhou ao redor do apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez. Sentou no sofá, nervoso, as mãos entrelaçadas, a perna balançando sem parar. Sentei na poltrona em frente. Esperei. Mãe, Ele começou. Parou, respirou fundo. Eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Eu fui um idiota. Ele continuou, a voz tremendo. Um idiota egoísta. A senhora é minha mãe. A senhora me criou sozinha. Trabalhou tanto, me deu tudo. E eu te excluí da nossa festa porque a Jéssica disse que não ia combinar com os convidados. Ainda não falei nada. Mas, mãe, eu não sabia. Eu não sabia que a senhora conhecia o Nelson Barbosa. Eu não sabia que a senhora tinha contatos assim que... Levantei a mão. Ele parou de falar na hora. Para, André. Para aí mesmo. Minha voz estava calma, mas firme. Você está pedindo desculpas pelo motivo errado. Ele piscou, confuso. Como assim? Você está se desculpando porque descobriu que eu conheço gente importante, porque viu que eu frequento lugares caros, porque de repente eu me tornei útil de novo para você e para a Jéssica. Não, mãe, não é isso. É sim, cortei. É exatamente isso. Se eu tivesse passado o ano novo sozinha no meu apartamento, comendo uma comida congelada, assistindo televisão, você estaria aqui agora? Estaria pedindo desculpas? Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Vou te contar uma coisa, filho. Eu sempre tive uma vida discreta por escolha. Sempre ganhei bem. Sempre investi com inteligência. Sempre tive contatos profissionais sólidos. Nelson foi meu namorado na faculdade, muito antes de você nascer. Nós perdemos contato quando ele foi estudar fora, mas ele nunca deixou de ser meu amigo. O Sérgio Tavares, meu consultor financeiro, é amigo dele. O mundo é pequeno. André estava pálido. Eu nunca ostentei porque não é meu estilo. Não preciso impressionar ninguém. Mas você... Olhei bem nos olhos dele. Você se envergonhou de mim. Não porque eu sou pobre, mas porque você achou que eu era simples demais, sem brilho suficiente, sem status suficiente. Mãe, Você esqueceu, André, que fui eu quem te ensinou que caráter vale mais que aparência, que respeito vale mais que dinheiro, que família não se mede por utilidade. Ele começou a chorar, lágrimas grossas descendo pelo rosto. Me desculpa, mãe. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Levantei, fui até ele, sentei ao lado dele no sofá, peguei a mão dele. Eu te perdoo, filho, porque eu te amo, porque você é meu filho e isso nunca vai mudar. Ele me abraçou, soluçando. Mas continuei, afastando ele gentilmente para olhar nos olhos dele. As coisas vão ser diferentes agora. Ele secou as lágrimas. Como assim? Você e a Jéssica vão me tratar com respeito, não porque eu conheço gente importante, mas porque eu sou sua mãe e mereço respeito. Ponto. Ele assentiu freneticamente. Sim, sim, claro. Segundo, nunca mais vou emprestar dinheiro sem combinações claras de devolução. Aqueles 18 mil reais da academia da Jéssica, eu quero de volta, em parcelas com data combinada. Não é sobre o dinheiro, é sobre o respeito. Ele engoliu seco. Tudo bem, a gente vai pagar, mãe, eu prometo. Terceiro, vocês vão parar de viver essa vida de aparências às custas de dívidas. Eu sei que essa casa é alugada, não comprada. Sei que a decoração da festa foi alugada. Sei que vocês estão sempre no limite do cartão de crédito tentando parecer o que não são. Ele ficou vermelho. A Jéssica não é sua única responsabilidade nessa história, André. Você é um homem adulto. Você escolhe. E você tem escolhido viver uma mentira para impressionar pessoas que não importam.
Silêncio pesado. Eu não vou mais financiar essa ilusão, continuei. Não vou mais dar dinheiro toda vez que vocês estiverem apertados porque gastaram além do que podiam. Vocês são adultos. Se virem. Entendi, mãe. Por último, a Clara. Eu quero ver minha neta sempre que eu quiser, sem precisar de permissão, sem ser tratada como inconveniente, porque ela é minha neta e eu a amo. Claro, mãe, sempre. Respirei fundo. Tudo isso é inegociável. Se você e a Jéssica concordarem, continuamos nossa relação. Se não, deixei a frase no ar. André me olhou com os olhos ainda molhados. A gente concorda, mãe. Eu vou conversar com a Jéssica. A gente vai mudar, eu prometo. Abracei meu filho de novo, dessa vez com mais carinho. Eu acredito em você, André, mas as promessas precisam virar ações. Ele ficou mais 1 hora. Conversamos, de verdade. Ele me contou sobre as pressões no trabalho, sobre como a Jéssica vivia comparando a vida deles com a de amigas nas redes sociais, sobre como ele se sentia inadequado o tempo todo. Ouvi. Aconselhei. Fui mãe, mas dessa vez com limites claros. Quando ele foi embora, me abraçou apertado na porta. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, filho, mas também não vou mais me anular por você. Na quinta-feira, fui ao escritório do Sérgio. Um prédio elegante no centro, escritório no 10º andar com vista para a Baía de Guanabara. Ele me recebeu com um abraço. Senta, Beatriz. Café? Água? Café, por favor. Sentamos. Ele abriu uma pasta grossa. Então, vamos ao que interessa. Eu revisei seus investimentos. Tudo está muito bem. Suas aplicações renderam acima da média esse ano. Você tem atualmente R$ 2.300.000 em investimentos diversos. Assenti. Eu sabia disso. A casa em Petrópolis que você herdou da sua mãe está avaliada em R$ 1.800.000. O mercado está aquecido lá. Se quiser vender, é bom momento. Não quero vender. Tenho boas memórias daquela casa. Perfeito. Então mantemos. Seu apartamento aqui em Botafogo está avaliado em 900.000. Quitado, sem dívidas. Sim, sua aposentadoria e pensão juntas te dão R$ 8.000 por mês. Seus investimentos rendem, em média, 12.000 por mês. Você gasta, em média, 4.500 por mês. Ou seja, você acumula 15.500 por mês. Ele me olhou por cima dos óculos. Beatriz, você é uma mulher rica. Não milionária de revista Forbes, mas confortavelmente rica. Porque vive como se não fosse. Sorri. Porque dinheiro não define quem eu sou, Sérgio. Eu sei. Admiro isso. Mas ele se inclinou para a frente. Você também não precisa se privar de coisas que te fariam feliz. Eu não me privo. Não? Quando foi a última vez que você viajou? Que comprou uma roupa nova sem ser em liquidação? Que foi a um restaurante caro só porque quis? Fiquei em silêncio. Olha, eu não estou dizendo para você virar consumista, mas você trabalhou 40 anos, economizou, investiu com inteligência, criou um filho sozinha. Merece aproveitar um pouco, não acha? Talvez. E já que estamos falando nisso, ele sorriu. O Nelson me autorizou a te contar uma coisa. Ele está planejando uma viagem à França em março. 1 mês em Paris, com passeios pela Provença, pela região do Loire. Ele quer te convidar. Meu coração acelerou. França? França. Todos os custos pagos, obviamente. Ele foi bem claro nisso. Mas ele queria saber se você teria interesse antes de fazer o convite oficial. Paris. A cidade que eu tinha sonhado conhecer 5 anos atrás, e cancelei tudo pela Jéssica. Eu preciso pensar. Pensa. Mas Beatriz? Sérgio me olhou sério. Não deixa a vida passar. Você tem 64 anos, saúde, dinheiro e um homem maravilhoso interessado em você. Aproveita. Saí do escritório do Sérgio com a cabeça girando. França. Nelson. Uma vida que eu tinha deixado para trás 42 anos atrás. Será que ainda tinha tempo de recomeçar? Os dias seguintes foram uma loucura. Jéssica me ligou. Chorosa, pediu desculpas. Disse que estava arrependida. Eu fui educada, mas firme. Jéssica, você pode continuar casada com meu filho, mas comigo, você perdeu o direito à intimidade. Vai me tratar com respeito porque sou a mãe dele. Só isso. Ela concordou. Não teve escolha. A Clara me visitou. Passamos uma tarde inteira juntas, fazendo biscoitos, conversando, rindo. Ela me mostrou as fotos da festa de Ano Novo. Vovó, você estava a mais bonita de todas. De longe. Beijei a testa dela.
Obrigada, meu amor. E Nelson? Nelson me ligava todo dia. Conversas longas, gostosas. Ele me contava sobre os hotéis dele, sobre os projetos novos. Eu contava sobre minha vida, meu trabalho antigo, minhas memórias. Rimos, lembramos, nos conhecemos de novo. E então, numa quarta-feira à tarde, ele me convidou para jantar. Um restaurante elegante em Ipanema. Vista para o mar. Menu degustação. Vinho francês. Foi no meio da sobremesa, um soufflé de chocolate que derretia na boca, que ele pegou minha mão. Beatriz, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Vem comigo para Paris. Olhei nos olhos dele. Olhos que tinham visto o mundo, que tinham vivido tanto, mas que ainda brilhavam com aquela centelha de juventude quando olhavam para mim. Nelson, 1 mês. Só nós dois, conhecendo a cidade, comendo bem, conversando, rindo, sem pressão, sem compromisso, só vivendo. E se não der certo? Ele sorriu. E se der? Pensei em tudo que eu tinha vivido, nas décadas de sacrifício, nas viagens canceladas, nos sonhos adiados. Pensei no quanto eu tinha me anulado. E pensei, nunca mais. Sim, falei apertando a mão dele. Eu vou. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais linda que vi em muito tempo. Então começa a fazer as malas. Partimos dia 15 de março. E assim foi. Contei para o André. Ele ficou feliz por mim. Genuinamente feliz. Vi nos olhos dele. Contei para a Clara. Ela pulou de alegria. Vovó vai para Paris. Igual princesa. Comprei roupas novas. Não em liquidação. Em lojas boas, com vendedoras atenciosas. Gastei sem culpa. Marquei cabeleireiro, manicure, cuidei de mim. No dia 14 de março, véspera da viagem, o André apareceu no meu apartamento. Mãe, vim trazer uma coisa. Ele me entregou um envelope. Abri. Era um cheque. 18 mil reais. A gente vendeu o carro da Jéssica. Pegamos um mais simples, usado. Sobrou isso. Estou te devolvendo. Olhei para meu filho. Ele estava diferente, mais leve, mais honesto. Obrigada, filho. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Abracei ele. Nunca vou desistir, mas também nunca mais vou me esquecer de mim. No dia 15 de março, Nelson me buscou às 7 da manhã. Limusine de novo, mas dessa vez ele estava dentro. Quando entrei, ele me beijou o rosto. Pronta para as aventuras? Mais do que nunca. O voo foi tranquilo. Primeira classe. Assento que virava cama. Champanhe. Comida deliciosa. Conversamos por horas. Dormimos de mãos dadas. Quando o avião pousou em Paris, olhei pela janela. A cidade luz me esperava. E pela primeira vez em décadas, eu não estava vivendo para mais ninguém. Estava vivendo para mim. Nelson me olhou. Feliz? Sorri. Um sorriso largo, livre, verdadeiro, imensamente. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se sentindo invisível, descartável, sem valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vale. Você sempre valeu. E nunca é tarde para se enxergar de novo. Nunca é tarde para acender sua própria luz. Eles não definem você. Você define você. E quando você se lembra disso, tudo muda. Tudo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história de superação é tudo que precisamos para lembrar do nosso próprio valor. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de dignidade reconquistada. Tem gente aqui que precisa saber que não está sozinha. E olha, a próxima história que está passando na sua tela agora, ela vai te surpreender ainda mais. Clica ali e descubra o que acontece quando a vingança vem servida gelada. Sua presença aqui importa. Até a próxima história.